a eficiência que a gente gerou a partir dessas equipes está nessa situação de não deixar nenhum processo parado, porque são várias equipes treinadas especializadamente, né? Então, e também utilizando essas 13 unidades, a gente consegue eliminar filas. Então, por exemplo, a gente consegue fazer mais de uma audiência ao mesmo tempo. Enquanto a gente estava em Teófilo Otoni apenas, só na sede, a gente conseguia fazer ali 40 audiências por dia. Agora a gente consegue fazer 120 por dia, porque a gente consegue fazer em Teófilo Otoni, Almenara, Nanuque, né? Araçuaí, tudo ao mesmo tempo. O tempo médio até a sentença nossa é de 49 dias e até o arquivamento definitivo, 75 dias. Houve uma melhora significativa depois da instalação dos juizados virtuais aqui em 2020, né? A questão do tempo médio, 205 dias, caiu para 75 dias. Onde que acharam essa foto minha? Brincadeira. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Agradeço o pessoal do Luminas por ter proporcionado a oportunidade de eu estar aqui hoje para contar um pouco sobre a experiência de Teófilo Otoni, sobre o prêmio de inovação que a gente conquistou na Justiça Federal, um prêmio de inovação e tecnologia em rede, né? Boas práticas em rede. Então, eu estou aqui para apresentar a vocês. Vou passar alguns slides aqui para vocês irem acompanhando como é que funcionou, como é que funciona e qual que é a ideia desse trabalho, né? O tema aqui proposto foi Equipes em Rede e Justiça Digital, né? Bom, primeiro eu vou dar um breve histórico aqui do que eu penso sobre justiça digital, né? A gente está conversando muito sobre tecnologia, acesso às redes, né, inovações e todo esse espaço cibernético em que a gente se encontra hoje, não é? Mas eu não vim aqui para ensinar nada sobre justiça digital, até porque eu sou leigo nesse assunto. A verdade é essa. Apesar de toda a rapidez da nossa vara, nossa obsessão, hoje a vara de Teófilo Otoni, a qual eu dirijo, é a mais rápida do Brasil, a vara federal mais rápida e mais ágil do Brasil, com a maior entrega jurisdicional do país, com 22 mil sentenças por ano, né? 120 sentenças por dia que a gente faz, uma entrega aí nos últimos 5 anos de quase 500 milhões de reais em valores de RPV pagos para a população, então uma vara super eficiente, né? Eu queria mostrar para vocês que a questão digital ela tem que ser acompanhada com a questão das equipes em rede. E eu vou mostrar um pouquinho dessa experiência e dessa minha visão, do que eu penso aí de justiça, né, digital. Então, apesar de toda a revolução tecnológica, informacional e da comunicação, pela qual nós passamos, né, pela qual o mundo contemporâneo passou, né, a gente ainda tem muito o que avançar, saber para onde que a gente se direciona, né? Para onde que vai a nossa missão, os nossos objetivos enquanto operadores, né, dessas máquinas, né? O Poder Judiciário ele foi protagonista em certa medida, acompanhou, né, toda a evolução das redes, acabaram os processos físicos, toda a digitalização veio para o Poder Judiciário. Hoje você tem muita transparência, consulta os processos todo pela internet. Então, se você está em casa hoje, você consegue ver seu processo, o resultado do processo, a sentença, né, o dia do julgamento, o dia da audiência. As audiências são virtuais, né? Para quem tem o telefone, smartphone, computador, internet, qualquer pessoa, qualquer testemunha, o advogado pode acessar essa audiência, está presente, sem ter que se deslocar. Isso é o normal, não é? O processo eletrônico veio para isso, o PJE, hoje a gente está com o EPROC, que é um processo mais avançado ainda do que o PJE, pela facilidade, pela criatividade que é utilizado nesse sistema novo do EPROC em Minas Gerais, no Tribunal da 6ª Região,
né? Mas eu queria trazer para vocês alguns problemas, que é também a vulnerabilidade processual, né? Então, vou frisar mais uma vez a questão dos excluídos digitais, né? A gente conhece, né, os avanços, a gente está aqui discutindo no Enastic os avanços que até onde nós chegamos e até para onde nós vamos no futuro, né? Quais são as interfaces, quais são as inteligências artificiais são úteis para utilização no Poder Judiciário, né? Mas a gente tem que pensar que existem ainda os excluídos digitais, né? Então, para ter uma inclusão digital, nós temos que pensar numa inclusão social, porque senão, quanto mais incluídos digitalmente a gente tiver, nós aqui do topo da pirâmide, mais excluídos eles vão estar, né? Muitas pessoas não têm acesso à internet, né? Em Minas Gerais, 6 milhões de pessoas não têm acesso às redes, por dificuldade de rede mesmo, de internet, equipamentos, custos, né, para ter um telefone, o custo para ter um provedor, pagar uma assinatura, né? A gente viu mais cedo aí o vídeo da senhora Gildete, não tinha nem geladeira em casa, né? Então, se essas pessoas não tiverem também essa inclusão digital, a gente não vai conseguir, né, fazer o nosso papel, que é de prestar justiça, prestação jurisdicional, né? Então, a divisão social, né, em camadas desiguais, aumenta mais com a exclusão digital. Quanto menos a gente pensar nessa grande massa de pessoas, né, que estão desprovidas do conhecimento, da linguagem computacional, informacional, mais a exclusão se aumenta, né? O acesso igualitário a direitos fundamentais e o sistema judiciário. Através, então, da inclusão digital, a gente conseguiria isso. Então, se a gente pensar em formatações e formas de incluir essas pessoas, os direitos fundamentais e o sistema judiciário, sim, estarão acompanhando no mesmo caminho, né, na mesma direção. E o acesso à informação e à comunicação e à ação cultural. Então, tudo isso integrado, né, é o que a gente precisa realizar na justiça brasileira. Bem assim, o acesso ao espaço digital. O que é o espaço digital? É tudo isso, né? São todos esses meios, né, que a gente precisa também colocar essas pessoas, os excluídos digitais, pessoas mais idosas, indígenas, né, comunidades que não têm acesso à rede, né, às redes. Então, essa falta de habilidades no manuseio dos aparatos digitais, os custos, os equipamentos, tudo isso prejudica o nosso avanço quanto atores, né, da informática, da inteligência, da comunicação, da tecnologia, né? A gente tem que diferenciar, então, o acesso à justiça, o acesso ao judiciário. O acesso à justiça seria um acesso simplesmente formal, né, que está na letra da lei, está na Constituição, mas será que as pessoas têm acesso ao judiciário? Porque o judiciário não é mais o judiciário de antigamente, o judiciário dos fóruns, o judiciário presencial, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar no acesso ao judiciário como um instrumento a serviço das pessoas. Para isso, a gente tem que fazer, né, avançar na tecnologia, pensando nas pessoas que vão ser atendidas. Eu falei aqui no início do atendimento ao cliente, foco no cliente. Tem um livro, né, da Amazon, dos fundadores da Amazon, que chama Obsessão pelo Cliente, né? Obsessão pelo cliente foi o princípio principal que a Amazon utilizou para expandir seus negócios, expandir a sua atuação, pensando não na lucratividade e na receita, mas pensando o que o cliente precisa, o que as pessoas estão precisando, quais são os equipamentos que elas vão se utilizar mais, né? É isso que a gente tem que pensar também no judiciário. E deixar de ter, né, os analfabetos digitais, né? Tentar solucionar essa questão, né, esse posicionamento dos analfabetos digitais. Para isso, a gente tem a lei, né, 12.965, o Marco Civil da Internet. E a pandemia também foi um instrumento que forçou, né, pressionou para que a gente começasse a pensar nisso. Mas a gente não pode perder o foco, depois da pandemia, de atendimento às pessoas, a grande massa de pessoas. Pensando nisso, né, e pensando também em outra realidade, que não é exatamente a tecnologia da informação, mas pensando no problema da Justiça Federal. Qual que era o problema que a gente viu
lá em Teófilo Otoni, Minas Gerais, né? O problema que a gente viu lá é que a Justiça Federal ela é muito ausente fisicamente. Se a gente for olhar os outros órgãos públicos existentes no Estado, a gente vê uma discrepância de atendimento muito forte. Polícia Militar está presente em todos os municípios. Polícia Civil em 400 municípios, dos 853 municípios, né? E por assim vai. Receita Federal, agência do INSS, Justiça Estadual está em praticamente metade dos municípios. Aliás, 34% dos municípios. No Brasil, a Justiça Estadual está presente na metade dos municípios brasileiros. Agora, olha lá a Justiça Federal, coitadinha. 3% dos municípios brasileiros são atendidos pela Justiça Federal presencialmente. Olha a distância que nós estamos do nosso cliente, né? Como é que a gente vai conquistar esse público? Não é nosso papel? A gente tem que trabalhar para a gente ou para eles? A gente pensa muito mais em trabalhar para a gente, os juízes, os tribunais, né? Na maioria das vezes está pensando em soluções para o seu próprio trabalho, para diminuir o volume dos armários de processo, né? Mas a gente tem que pensar em quem nem conhece a gente, não é? Se a gente quiser, pelo menos, ter um equilíbrio de forças social no país. E aí, a partir desse cenário, a gente fez a criação dos juizados especiais virtuais, que foi uma ideia que surgiu bem antes da pandemia. A questão era de distância mesmo. Como eu disse mais cedo de manhã, Teófilo Otoni fica numa região nordeste de Minas, né, e atende 62 cidades. 62 cidades que, obviamente, ficam longe da sede. Então, tem cidades aí de 350 quilômetros para chegar. Né? Imagina uma pessoa sair de uma roça que fica 350 quilômetros para ir e voltar em Teófilo Otoni para fazer uma audiência. Então, esse é um problema de antes da pandemia, um problema físico mesmo, um deslocamento. Né? Então, a gente criou, aos poucos, convênios com as prefeituras, câmaras municipais, consórcios intermunicipais, Ordem dos Advogados do Brasil, criamos salas, né, com equipamento de informática, televisão, tela plana, né, computador, rede, né, para que as pessoas pudessem fazer audiência virtualmente. Também tem perícias na Justiça Federal, perícias de incapacidade, benefício de auxílio-doença. Então, o médico vai lá nesse posto e faz lá a perícia do processo. Foi interessante porque houve acordos de cooperação, então, parcerias locais, e custo zero para a Justiça Federal, que era um empecilho de expansão, né? A Justiça não tinha, como todo órgão público hoje não tem contenção de gastos, não pode expandir seu serviço. Então, essa foi uma solução muito prática, muito inteligente, que foi aprovada na época da pandemia. E daí para frente a gente criou 13 unidades. E nessas 13 unidades, as equipes trabalham em rede. Em rede quer dizer pela internet, né, pelo Teams, né, a gente faz tudo virtualmente. E essas equipes trabalham em rede em vários níveis de especialização. Né? Então, a gente tem um setor de triagem, tem um setor de audiência, setor de perícia, setor de pagamento de perícia, setor de expedição de RPV, setor de minutas, né, de minutar a sentença. E essas equipes aí têm uma composição flexível, porque vai depender do talento de cada membro das equipes. Né? E cada membro que tem mais talento vai dirigir os demais e vai treinando eles, acompanhando o serviço, de modo que, ainda que a gente não esteja todo mundo trabalhando no mesmo lugar, ou não se conheça, né, são mais de 40 pessoas trabalhando nesse processo, né, o processo nunca fica parado em nenhuma fase. Em nenhuma fase do processo ele fica parado. Hoje a gente tem a justiça mais rápida do Brasil, porque o processo chega, são 90 que chegam por dia, 90 a 100 processos. No mesmo dia já estão todos distribuídos, e todos já estão com citação programada, audiência, não tem fila de audiência também. A gente vai ver aqui que não existem filas de audiência. Como é que é a estrutura lá, né, nessas unidades, em cada cidade? Aqui tem uma unidade de Padre Paraíso, uma cidade. Aqui a unidade de Jacinto, uma cidade das mais pobres de Minas Gerais, se não a mais pobre. Tem uma estrutura, né, razoável. Tem sala de médica, né, para o perito médico atender, com maca, né? Tem ali uma cadeira de roda, e a sala de audiência, tudo muito simples, mas muito na linguagem popular. Né? A pessoa se sente à vontade, vai ser atendida por um servidor treinado, humanizado, né? Não vai ter aquela distância para o juiz, né? Uma distância de linguagem, de entendimento. Né? Tudo
pensando no cliente. A eficiência que a gente gerou a partir dessas equipes está nessa situação de não deixar nenhum processo parado, porque são várias equipes treinadas especializadamente, né? Então, e também utilizando essas 13 unidades, a gente consegue eliminar filas. Então, por exemplo, a gente consegue fazer mais de uma audiência ao mesmo tempo. Enquanto a gente estava em Teófilo Otoni apenas, só na sede, a gente conseguia fazer ali 40 audiências por dia. Agora a gente consegue fazer 120 por dia, porque a gente consegue fazer em Teófilo Otoni, Almenara, Nanuque, né? Araçuaí, tudo ao mesmo tempo. O tempo médio até a sentença nossa é de 49 dias e até o arquivamento definitivo, 75 dias. Houve uma melhora significativa depois da instalação dos juizados virtuais aqui em 2020, né? A questão do tempo médio, 205 dias, caiu para 75 dias. Tá? Esse projeto que iniciou em 2020 até hoje mostrou grandes resultados. 36.750 pessoas foram atendidas, 21 mil perícias realizadas, 10 mil, quase 11 mil audiências, né? Benefícios concedidos, 25 mil benefícios previdenciários e assistenciais, multiplicando 25 mil por 1.500 salários mínimos, a gente tem aí, né, milhões de reais sendo aplicados na região a cada mês, fora as RPVs atrasadas, né, requisição de pagamento, atrasados 382 milhões de reais. Eu creio que isso aí já deve ter gerado mais de 1 bilhão de reais. Tá? Hoje a gente tem uma justiça muito mais inclusiva, pensando exatamente no cliente, na pessoa que a gente atende, como é que é a realidade dela. Como é que é a realidade da dona Gildete, da família? Então, 40%, 50% dos processos nossos vêm dessas pessoas, né? O Vale da Fome passou a ser chamado de Vale da Justiça agora, por nós. Nós mesmos colocamos esse título novo para Vale da Justiça. Atendimento à comunidade sem internet. Milhares de pessoas sem internet, gente. A gente imagina aqui o cenário de Belo Horizonte, região metropolitana, a gente não tem noção. Você sai da cidade, de uma cidade do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, você saiu da cidade e acabou a internet. Então, na roça não vai ter internet. Como é que a gente vai atender essas pessoas? Né? Eu estou pensando em expandir essa ideia minha. Fazer uma justiça móvel, que pudesse levar o carro da justiça até as comunidades, de forma que as pessoas não precisassem nem de deslocar para essas unidades. Atendemos também os indígenas Machacali, que é um povo tradicional que vive no entorno de Teófilo Otoni, algumas cidades perto, Águas Formosas, Bertópolis, né? Esse pessoal, esses indígenas, não falam nem português, são bem isolados mesmo, nem a língua portuguesa eles falam. Um ou outro líder da comunidade que fala, a gente descobriu que eles não tinham acesso aos benefícios previdenciários, por nossa iniciativa, vimos que nenhum deles tinham pedido na justiça nenhum benefício, fomos lá descobrir por quê. E aí a gente conheceu a comunidade, resolvemos o problema de vários indígenas com pedidos administrativos e judiciais. Fizemos equipe para isso. Exclusão territorial, mais exclusão digital, a gente já conversou sobre isso. Tem a questão do salário de maternidade também, que é bonito de saber, porque antes dessa iniciativa, as pessoas desistiam de ir na justiça porque R$5.000, R$4.000 era o custo do deslocamento, praticamente. O benefício não compensava, o benefício previdenciário não compensava o deslocamento. E a criança ficava sem ninguém para cuidar, né? Então, era um dilema. Atendimento acolhedor e orientado, é essa visão que a gente tem no cliente, a informação, né? Então, a tecnologia pode vir também através disso, da educação, né? Acho que a educação vai ser a porta de entrada dessas pessoas. Então, está aqui, gente. Obrigado. A justiça onde o povo está, a justiça que transforma, são os GF virtuais de Teófilo Otoni. Boa tarde.